Olá a todos, bem-vindos aqui à estreia da nossa nova temporada do Prova de Contacto. É verdade, já vamos em quantas? Quarta temporada, Quatro, é verdade. Já temos mais temporadas do que muitas séries. E nós temos muito menos plafond que eles. Normalmente é quando chegam os fundos das produções maiores. É verdade, espero que tenham tido saudades nossas, nós claramente tivemos saudades de Obrigado a todos que nos foram mandando mensagens durante este tempo a pedir para voltarmos. Sim, e que ainda estão desse lado. Também é um sinal. E acho que vamos começar em grande esta nova temporada aqui com um excelente convidado e que, como vocês sabem, já faz parte da praxe. É sempre o mesmo gajo a apresentar os convidados. Tu só és pago para isto. Eu tenho que pedir uma maior porcentagem deste podcast. Pronto, mas este ano, neste momento, em vez de uma bifana, são duas bifanas. Então hoje temos o Gonçalo Fonseca, que é um fotógrafo documental baseado em Lisboa e que se especializa em trabalhos íntimos e de longa duração. O Gonçalo, para muitos de vocês que ainda não o conhecem, o Gonçalo ganhou recentemente o prémio Oscar Barnack para Newcomers com o seu projeto New Lisbon e hoje vai estar aqui connosco para falar um bocadinho sobre este projeto e outros trabalhos que ele foi desenvolvendo ao longo do tempo. Por isso, obrigado, Gonçalo, por teres aceito o nosso convite. Obrigado eu pelo convite. É um prazer estar aqui a falar convosco e a inaugurar esta nova temporada. É verdade. Incrível. É verdade. Nós normalmente começamos sempre com grandes convidados, por isso. Nós temos sempre grandes convidados. É verdade. O ponto é esse, né? Isso é que são nossos convidados também. A gente também tentamos sempre ter aqui convidados. O politicamente correto. Convidados porreiros. Bem, antes de mais, vamos dizer que voltamos aqui um bocado ao nosso formato original, é verdade. Né, da origem disto. Portanto, estamos a gravar presencialmente, os três, obviamente cumprindo aqui todas as normas que são exigidas, estamos todos de máscarazinha. E pronto, portanto, que é para as pessoas não pensarem, ei, olha, agora não ali. Não, está aqui tudo cumprido, aqui com uma distânciazinha e estamos todos aqui com as máscaras. Bom, então vamos ter que fazer sempre aquela pergunta do costume que toda a gente fica sempre curiosa a quer saber, epá, como é que surgiu o teu interesse pela fotografia? Na verdade foi uma coisa um bocado casuística, porque conheci uma pessoa que tinha uma máquina, uma prática analógica dos anos 70 e vi a pessoa a fotografar e fiquei assim maravilhado em primeiro lugar com aquele objeto, não é? Que eu nunca tinha visto nada assim e pedi para pegar, para experimentar, e ao olhar pelo viewfinder aquilo mudou um bocado o mundo, não é? Tinha assim meio um arroxeado e só o facto da profundidade de campo ser muito pequenina, não sei, parecia que estava a olhar por um portal para uma dimensão diferente. E a partir daí, isto foi quando eu tinha 16 anos, comecei a fazer um lobby à minha família para me oferecerem uma máquina analógica. E foi assim que eu comecei. Comecei primeiro pela paixão pelo objeto em si e a juntar os meus troquinhos para ir comprando máquinas velhas e ir experimentando com diferentes rolos, diferentes formatos. E sem nenhum sentido na altura, era uma coisa muito, muito experimental, com duplas exposições, sem fotómetro, assim um bocado estragar rolos. Sim, estragar rolos à fartazana, mas lentamente começou a tornar-se uma coisa mais séria e que tornei-me daqueles fotógrafos que anda sempre com a máquina ao pé. Hoje em dia não é nada assim. Hoje em dia já praticamente não, só quando tenho um objetivo em mente e sei que vou fotografar agora de férias, não costumo usar. Mas é isso, começou assim por uma paixão e depois, claro, comecei a conhecer assim algum dos grandes nomes da fotografia e não é muito original, mas quando conheci o trabalho do Cartier-Bresson foi assim a mudança do chip e comecei, ok, isto é isto que eu quero andar a fazer, e foi assim que começou esta paixão. No princípio sempre fui autodidata, e só depois de acabar a faculdade é que de facto fiz uma formação em fotografia, mas foi sempre a ler livros, a ver fotografias e a experimentar imenso. Eu
na altura não me queria comprometer com a fotografia porque não sei, uma das ideias seria fazer outra coisa qualquer e poder fotografar no meu tempo livre, mas depois acabei por escolher jornalismo, estudei jornalismo, e acabei por estagiar no Expresso depois de acabar o curso. E foi nesse ambiente de redação em que estava a fazer vídeo, não estava a fazer fotografia, que pensei, ok, não, isto não é algo que eu queira fazer, não quero trabalhar num jornal, mas quero fotografar e quero contar as histórias das outras pessoas. E depois fiz uma formação em fotojornalismo de 1 ano, e foi aí que começou o meu caminho. Dizes na minha vida ou no geral? Pode ser no geral, tanto a nível fotográfico como a nível pessoal. Também é interessante saber as pessoas que nos influenciam. Uhum. Assim, referências de fotógrafos que eu admiro há N. Sim, é enorme. Mas eu acho que o nome que mudou a minha vida foi mesmo o Cartier-Bresson, que ok, é possível de facto fazer isto, é possível fotografar, contar histórias em sítios longínquos. Eu tinha um bocado esse fascínio por andar pelo mundo a contar histórias. Isso também entretanto mudou um bocado, mas foi isso. Na minha vida em si nunca tive muito contacto com fotógrafos, antes de começar a estudar, e tinha assim mais, acho que se calhar era muito focado em mim próprio e achava que, porque no meu círculo de amigos eu era o fotógrafo, não é? E era o melhor fotógrafo porque ninguém fotografava. E depois, quando cheguei a Barcelona, a minha pós-graduação, havia lá 30 pessoas que tinham aquela paixão e pensei, ok, então na verdade sou um bocado mau. Já tinhas umas referências de comparação diferentes, não é? Sim. Mas isso foi super motivador, poder estar num ambiente que eu não diria de concorrência, mas ali, se calhar alguma concorrência saudável, porque nos primeiros trabalhos o prémio era um estágio remunerado num jornal, e então havia ali assim uma... Era aliciante, era uma sim, cena muito aliciante. E entrar em contacto com pessoas da minha idade que tivessem essa mesma paixão, podermos estar, como agora, a falar horas a fio sobre fotografia, foi assim um momento. Era uma motivação de extra também. Isso era uma motivação extra para o pessoal dar ali um extra mile, não é, no trabalho. Completamente. E eu lembro-me de não ter conseguido esse estágio e ter ficado super frustrado. E pronto. Mas eu acho que essa concorrência é boa, não é? Porque desde que não seja uma coisa de inimizades e de ódios... Pode prejudicar o outro. Sim, exatamente. Acho que é uma coisa... Se estivermos a puxar uns pelos outros para sermos melhores, todos ganham. coletivamente... Acho que todos ganham. Exatamente. Há mercado para todos. Claro que sim. E hoje em dia, infelizmente, dessa turma, só 3 ou 4 pessoas é que continuam neste meio. O resto, pronto, é muito isso complicado. É um bocado normal. Eu senti isso na mesma com a minha turma. Eu não sei se o João Paulo depois com a turma dele também vai sentir um bocado o mesmo. Nem toda a gente acaba por se ingrar de alguma forma. Sim, ou então vão-se meter em algumas áreas da fotografia que já nem eram as áreas em que eles se calhar estavam mais orientados, mas para manterem-se ligados à fotografia, até por questões muitas vezes também financeiras, porque é uma verdade, não é? Estão envolvidos noutro tipo de áreas que não eram aquelas áreas em que eles inicialmente tinham idealizado para eles. Isso é verdade. Agarrando aqui uma coisa que há bocadinho falaste das viagens, porque tu realmente já viajaste, né? Já fizeste projetos no estrangeiro, na Índia, na China, ou seja, de certo modo conseguiste concretizar um bocado esse teu sonho, não é? Como é que lá foste parar? Como é que surgiu essa possibilidade? Eu basicamente fui primeiro à China.
porque tinha estado lá em 2016, assim, numa história um bocado estranha. Na altura tinha uma namorada, íamos fazer uma viagem e entretanto acabámos e eu, ok, então, mas eu vou na mesma. E fui e fiquei encantado com o país e com as cidades que visitei. E depois foi um ano a poupar o dinheiro que eu conseguisse para ir para lá. E esta sempre foi no princípio da minha carreira. Eu comecei a trabalhar profissionalmente em 2017 e sempre foi um bocado era qualquer dinheiro que eu conseguisse era para investir de volta no meu trabalho, para poder fazer coisas diferentes e num curto espaço de tempo poder fazer o máximo de coisas possíveis. E então tinha algumas ideias em mente para fazer na China e também tinha uma ideia que é um bocado errada, não é? Que é a ideia de que precisamos de ir para outros continentes, outros países, para encontrar histórias interessantes, quando se calhar as histórias mais interessantes estão aqui ao virar da esquina. São muitas vezes o nosso vizinho pode ter uma história interessante. Completamente. E acho que se trata de estar aberto ao outro e se calhar nessa altura não estava tanto, ou estava mais focado noutras coisas, nos meus objetivos pessoais, e foi uma aprendizagem e é interessante que o trabalho que eu fiz, que teve mais sucesso e que me permitiu ter uma carreira mais sustentável, foi um trabalho que eu fiz na minha própria cidade. E isso foi uma mudança de paradigma muito interessante. E foi assim que eu fui parar a esses países estrangeiros. Foi investindo o meu próprio dinheiro sempre. Depois já ias com a ideia de produzir algum trabalho lá? Fizeste ali alguma pesquisa anterior sobre o que é que podias produzir por lá? Sim, na China, como é que aquilo funciona? Tu conseguias acesso relativamente fácil às coisas? Havia alguma limitação governamental? Como é que... Eu fui com um visto de turista. Ok. Porque para isso, com visto de jornalista, tens de estar a trabalhar com uma publicação específica. E eu, como fui... Como turista, estavas mais à vontade, sim, não é? não havia qualquer tipo de controle governamental, que é uma coisa que não aconselho a toda a gente, porque se a pessoa é apanhada a ser jornalista como turista, é uma situação um bocadinho complicada. Lá é tudo complicado. Sim, pode envolver deportação. Eu tenho a ideia que qualquer coisa facilmente lá em qualquer país podes meter ali uma posição bastante complicada a resolver. E a minha ideia inicial, que se tornou algo que eu nunca fiz e talvez nunca venha a fazer, porque falei com muitos jornalistas locais e me disseram que não era uma boa ideia, que era um tema que para mim tinha e tem muito sentido fazer, que é o tema das Cancer Villages, que são aldeias ou vilas que estão ao pé de grandes áreas industriais e que as pessoas não têm acesso à água que não seja contaminada, os campos estão contaminados por metais pesados e há muitos... As tais lixeiras tecnológicas que se produzem. Completamente. E então a ideia era ir em 2017 para preparar o terreno, fazer contactos com organizações, reunir-me com a Greenpeace, com diferentes organizações, e enquanto estivesse a fazer essa viagem exploratória, poder ter uma forma de ter rendimentos que fosse com o meu trabalho. E então levei 3 histórias preparadas, uma delas sobre a indústria do live streaming. Basicamente há pessoas, principalmente mulheres jovens, que ganham a vida a fazerem live streaming com assim umas roupas provocadoras e não só, mas uma espécie de tweets.
Uma espécie de Twitch, exatamente, mas com um lado um bocado sinistro, porque é muito comum ver pessoas em restaurantes a comerem, a verem alguém que não está a fazer nada a não ser falar, não é? Conversar sobre o seu dia, a fazer perguntas aos fãs. Por isso é quase como uma companhia digital. Isso é quase uma maneira de pessoa de combater um bocado a solidão. Completamente. E esse tema da solidão também foi algo que me interessou bastante, e uma das outras ideias que eu tinha e que realizei foi sobre as empresas que de facto se aproveitam dessa solidão e que criaram um ecossistema de serviços para tentar colmatar algumas falhas que as pessoas possam ter nas suas vidas amorosas. Estive lá a fotografar aulas de como arranjar namorada e namorado. Exato. Coisas assim que são muito estranhas, não é? Mas como é um povo tão tecnologicamente avançado, há uma parte de uma ansiedade social e de uma pressão brutal para a pessoa arranjar um companheiro ou uma companheira, que torna ali as interações sociais muito pouco... muito robotizadas, não é? E então foi esse um dos trabalhos que eu fiz também. Acompanhei assim diferentes aspectos. Uma empresa de matchmaking que emparelhava homens muito ricos a jovens atraentes. Parece uma empresa que funcionaria em Los Angeles na boa. Sim. Assim, coisas que para mim eram muito diferentes e por isso muito interessantes, e tentar explorar um bocado este lado e principalmente como é que esses fenómenos afetam as mulheres, que são as que mais sofrem, apesar de na China haver um desequilíbrio de géneros, haver muito mais homens que mulheres. Mas nas grandes cidades as mulheres que são muito bem sucedidas têm um grande problema em encontrar alguém, porque os homens chineses que estão, digamos, ao nível delas, querem uma mulher que não seja, que não ganhe tanto como eles ou mais do que eles, e então foi eles assim. Não gostam de mulheres empowered, não é? Exatamente. E então foi assim um conjunto destas ideias todas que criaram esse trabalho, que é o Love Markets in China. E outra coisa pequenita que eu fiz também foi sobre igrejas católicas clandestinas. Portanto foram 2 meses de muito trabalho para conseguir sair de lá com 3 histórias para poder maximizar. Exatamente, tentaste rentabilizar a viagem. Sim, e ao mesmo tempo estar em reuniões com jornalistas, em reuniões com organizações, para perceber se de facto aquela ideia que eu tinha, que era um bocado maluca, se poderia avançar. Ou seja, então, tu foste à procura tu fizeste a pesquisa das histórias, né? Entraste em contato com as pessoas, mesmo sem saberes se aquele trabalho ia ser comercializável para alguma publicação. Ou seja, foste por tua conta e risco. Eu na altura nem sequer tinha os contactos para perguntar, não é? Eu praticamente não tinha feito nada. Portanto, arriscaste numa de... Ok. Sim, completamente. Não, é interessante, até mesmo para quem nos está a ouvir, né? Muitas pessoas às vezes pensam que as coisas já vão todas alinhadas, quem vai para o estrangeiro vai com tudo planeadinho e tudo, e muitas das vezes nem é assim. Portanto, é uma aposta que a pessoa faz, que acha que vai conseguir encontrar ali uma história porreira, tem aqueles contactos todos, portanto há um planeamento prolongado, não é? Sim, sem dúvida, exaustivo. Antes de ir já tenho um calendário feito, já tenho praticamente tudo. Claro que depois há contactos que a pessoa só pode fazer lá, mas sim, eu antes de ir vou sempre com as coisas mais ou menos planeadas, depois algumas resultam, outras depois não. Adaptas um bocadinho no local. Adapta-se no decorrer das coisas, não é? Mas no fundo acaba por ser um investimento que eu fiz em mim próprio. Tinha algum dinheiro poupado e fiz. E foi uma coisa relativamente barata, não é? Foi uma coisa que eu considero um bom investimento, porque foi
teve sentido financeiro e depois consegui ter um bom retorno por esses trabalhos. Chegaste a recorrer a algum fixer no local? Como é que lidavas com a questão da barreira da linguagem? Uma das maneiras fáceis de trabalhar é com alunos de jornalismo. Porque para eles é interessante poderem ter a experiência de trabalhar com uma pessoa estrangeira que está lá a fazer um trabalho e por outro também é uma maneira fixe deles ganharem algum dinheiro. E pronto, os fixers normalmente são muito, muito caros. Sim. E há sítios onde isso é justificado e sítios onde não é. Estás no meio de uma cidade que é super segura, não tem sentido estares a pagar, sei lá, $300 ao dia por um fixer. Nem eu podia fazer isso. E então contactei diferentes alunos de jornalismo que me ajudaram com a tradução, tinham um ótimo inglês, mas claro que a barreira linguística é um problema, porque não nos permite ter uma ligação com as aquela pessoas. Proximidade. Sim, Não é uma ligação tão direta, tens sempre ali um interveniente, não é? Isso nota-se nas fotografias, há sempre uma, não sei, quase como uma parede entre nós e as outras pessoas. Mas pronto, foi uma exploração inicial de se de facto isto era algo que resultasse, se teria sentido este modelo de vida. Claro que não é um modelo muito sustentável e rapidamente pôr à prova, no fundo, sim, exatamente. E foi assim a primeira viagem que eu fiz, mais com esse intuito de produzir histórias e de tentar perceber se conseguia ter um retorno e conseguia fazê-lo. Eu já percebi que tu tens este interesse mais pelos projetos de longa duração. Uhum. O que é que tu sentes que este tipo de trabalhos mais demorados, mais pensados, te trazem que o documental mais tradicional, digamos, não te está a trazer? Ou não trazia? Eu acho que nestes trabalhos de, sei lá, 2, 3 semanas que eu fiz lá, não havia... praticamente não havia ligação com as pessoas, não é? Eu estava lá a fazer um trabalho e tinha o meu objetivo, que era publicar e poder ganhar algum dinheiro com isso. E isso acaba por turpar um bocadinho o objetivo da coisa toda, não é? Então, mas porquê é que tu estás ali? É para contar histórias, ou é para ganhar dinheiro, ou é para os dois? E com poder estar, sei lá, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa fazer o seu trabalho, criamos ligações com as pessoas que vão muito para além de uma relação profissional, ou de uma relação do fotografado e do fotógrafo. Eu agora, com o trabalho que fiz em Lisboa sobre os efeitos da gentrificação e da turistificação e também da pandemia nas pessoas mais vulneráveis da cidade, criei amizades com as pessoas, amizades verdadeiras, e eu acho que isso para mim é a melhor coisa que eu posso retirar daí, é a ligação que eu crio com as pessoas, sem dúvida. E também transformares esse teu trabalho numa forma de ativismo, não é? Portanto, fazeres uma espécie de denúncia, de expores um bocado lados que muitas vezes as pessoas não sabem, ou que é omitido, muitas vezes é um bocado ocultado, não é? E é interessante perceber que muito do teu trabalho tem sempre ali um toque muito ativista, né? De uma mensagem. Sem dúvida, e eu acho que os jornalistas e os fotógrafos têm de fazer parte aqui de um ecossistema de serviços sociais, no fundo, porque e especialmente quando estamos a trabalhar com populações que não conhecem os seus direitos, não conhecem a legislação, nem conhecem as estruturas que os podem ajudar, nós temos de estar muito cientes do nosso poder aí. E é uma coisa tão simples como, ok, mas os senhores estão a ter dificuldades com a alimentação. Conhecem o banco alimentar, sabem que na vossa junta de freguesia têm refeições prontas todos os dias. E coisas tão simples como estas podem mudar a vida da pessoa. Sim, e tornar as coisas muito mais fáceis. Ouça, mas não sei,
Claro que eu não sou advogado nem estou em condições de fazer um aconselhamento jurídico, mas fui-me informar sobre a legislação e sobre o que é que um senhorio pode e não fazer, sobre que multas é que podem ser aplicadas, e eu acho que temos de encarar o nosso trabalho como mais uma peça deste ecossistema que pode ser um ecossistema de mudança. E aquela coisa do fotógrafo que tira e que só tira, não é? E a linguagem que nós usamos para a fotografia também é uma linguagem muito violenta, não é? Especialmente em inglês e em português também, mas o disparar, o shooting, não é? Taking, são linguagens todas muito violentas e possessivas, e acho que nós nos... E daí aquela ideia que as pessoas têm que os fotógrafos também são um bocado predadores, não é? E eu percebo... Os mercenários. Sim, eu percebo isso. E de facto há aqui uma coisa que é um bocado perturbadora, que é muitos fotógrafos e muitos jornalistas ganham a vida, não é? Quando as coisas não estão bem, é uma boa altura para os jornalistas, e isto é um lado um bocado cinzento e perturbador. Por isso é que é importante tentarmos fazer as coisas de uma forma diferente. E sim, eu consigo pagar a minha renda porque estou a fazer histórias sobre pessoas que estão a viver condições de miséria. Mas o meu objetivo não é lucrar com isso. O meu objetivo é algo que eu considero maior e mais nobre. Não? Mas isso é uma coisa que é difícil. Sim, mas também a verdade explicar. É que com o teu trabalho, como estavas a falar e bem, não é? Pode realmente mudar muita coisa. Não é? E acho que, no fundo, muitos fotógrafos, felizmente, todos os jornalistas fazem muito com essa noção, não é? De a gente até fazem trabalhos que podem causar comichão a muita gente, não é? E que até podem muitas vezes serem bloqueadas algumas publicações porque realmente estão ali a mostrar uma realidade que por muita gente não convém que seja exibida e que seja publicada, que seja, não é? E que a sociedade saiba. Portanto, também há aqui um lado um bocado de denúncia, não é? E não deixa de ser curioso teres muito no teu trabalho muito presente essa questão, e acho que é uma bandeira da tua parte, não é? Inclusivamente nós também sabemos que fazes parte, não é, do Photographic Social Vision, bem como do He4She Portugal, não é? Não sei se queres também, já que estamos a falar nesta parte de dar a conhecer um bocadinho dar a conhecer isso, já que estamos aqui a falar um bocado nesta parte de ativismo. Sim. A He4She Portugal faz parte de um programa das Nações Unidas que luta pela igualdade de género, e este ano teve a sua primeira edição em Lisboa, em que emparelha jovens que querem aprender mais sobre diferentes áreas, seja direito, seja saúde, seja fotografia, artes, uma série de diferentes áreas, com mentores, e há mentores incríveis, e depois escolheram-me a mim. Não sei como é que isso aconteceu, mas é porque viram um valor em ti. Portanto, claro, eu estou a brincar, eu sou um bocado autodepreciativo. Mas tem sido isso. Tenho tido um processo com uma jovem que está a desenvolver um trabalho muito interessante sobre igualdade de género e sobre certas marcas que ficaram na vida de mulheres que ela foi conhecendo, e da forma como foram tratadas, seja senhoras idosas que contam que quando tiveram os seus filhos, passado 2 ou 3 dias já estavam no campo a lavrar, e depois junta a ilustração com estes testemunhos. É um trabalho que está a ficar muito interessante. Uma jovem artista que é a Inês Pinto, e por outro lado, e é uma coisa que eu também acredito muito, que é na educação, e candidatei-me juntamente com uma psicóloga a um financiamento da Câmara Municipal de Lisboa, e criámos o ano passado uma escola de fotografia num dos bairros onde eu trabalhei, que é o bairro do Condado, que é conhecido por Zona J, que é o aeronome antigo. Chegam lá mais depressa. Sim, provavelmente. Exato. Mas já houve pessoas no Instagram eu a dizer, na Zona J, porque é o nome mais conhecido, não é? Pessoas a criticarem-me. Não é Zona J, é bairro do Condado. E eu, pronto,
Se calhar tem associado a outra conotação. Tem conotações sim, zona J de criminalidade, de tráfico de drogas. Inclusive, chegou a haver um filme, se não me engano. Havia uma série ou qualquer coisa ligada a isso. Anos 90, não é? E pronto, eu estive lá a trabalhar sobre pessoas que estavam a ocupar casas da Câmara Municipal e comecei a criar ali uma ligação ao bairro e uma das coisas que acontece, e acho que nos acontece a todos, é quando estamos a lidar com crianças, é que elas ficam fascinadas com as máquinas fotográficas. Sim, tem um fenómeno curioso. E eu achei, ok, mas estes miúdos têm tanta vontade, vamos tentar. E pronto, tivemos financiamento, comprámos máquinas fotográficas, temos um espaço e temos estado neste processo de tentar explorar o que é que significa viver no bairro e que coisas é que querem desmistificar. E tem sido um processo muito interessante. E também é uma das coisas que me dá imenso prazer é poder fazer parte deste movimento que empodera pessoas que são ainda mais locais do que eu a pegarem estas narrativas nas suas próprias mãos e contarem as suas histórias. Isso é muito interessante. Eu acho que já vi eu acho que não tenho esse livro aqui, mas era um projeto que também tinha sido feito aqui no Porto, no bairro da Vitória, que eles também tinham feito com um grupo de jovens e só que tinham usado kermas descartáveis. Tinha sido assim uma brincadeira, algo feito nos anos 90. Também está um projeto interessante porque vês muito o que era importante para eles. Exatamente. Como é que eles olhavam para as casas, como é que olhavam para a família, a perspectiva para o bairro. deles. E a perspectiva deles dá um insight muito interessante que a maior parte das pessoas não tem noção de como é que é o dia-a-dia naquelas zonas. Exatamente. Isso deves ter lá muita coisa interessante. Sim, tem sido um processo. Nós optámos por uma coisa mista de máquinas digitais e máquinas descartáveis para também podermos falar um bocadinho da parte técnica da fotografia, como é que se faz uma fotografia, falar sobre luz, poder fazer aquelas brincadeiras engraçadas com os rastros de luz, começarem a ter umas noções de obturador, essa parte mais técnica, mas tem sido um resultado incrível e já se fizeram imensas experiências destas e acho que esta não traz nada de novo à coisa, só me tem dado. Mas traz a eles. Isso é sim, que é eu acho que sim. Mas traz a eles, que isso é que é muito importante. Sem dúvida. E esses trabalhos podem ser vistos em algum lado? Estão publicados? Por agora estão no cofre. Okay. Mas estamos a preparar uma exposição em setembro ou outubro, ainda não está fixo, mas o objetivo é fazermos ali uma festa no bairro com fotos em diferentes sítios, em cafés, no exterior também, para também tornar ali o bairro um sítio de inclusão cultural e poder trazer outros públicos que normalmente se calhar têm um bocado de receio em ir lá, mas aquilo é um sítio perfeitamente normalíssimo, não é? Que como a maior parte destes sítios que têm má fama, é quando a pessoa vai lá e percebe, ok, pronto, isto é igual ao meu bairro. Não é assim complicado, não é? Exatamente. Então vamos falar um bocadinho então sobre este projeto do New Lisbon, que já vi que é a tua menina dos olhos mais recente, não é? Este projeto começaste a desenvolvê-lo quando? Em 2019, certo? Sim. Eu comecei a pensá-lo em 2018, quando regressei de uma viagem de trabalho à Índia. Estive lá mais ou menos meio ano e ao voltar e por ter estado fora comecei assim a ver com mais clareza algumas das mudanças profundas que estavam em curso na cidade, e na altura surgiu a oportunidade de fazer um curso pequenito com o Mário Cruz que ele faz e que aconselho a todos os ouvintes a candidatarem-se. Normalmente faz todos os anos, que é o Narrativa, e tem um valor muito simbólico, e foi aí que eu comecei a pensar mais neste projeto. No princípio era uma coisa completamente diferente, era muito mais virado para os comércios, para as tradições, como é que elas estavam a desaparecer. Mas à medida que me fui adentrando no mundo
e na casa das pessoas, eu percebi que era isso. E também era isso que poderia fazer a diferença no alcance do projeto, porque se nós estamos a falar de uma coisa que é muito específica à cidade de Lisboa, que é as mudanças culturais, as tradições, acaba por ficar preso lá e aqui em Portugal. E quando começamos a falar sobre habitação e sobre o que é a importância de termos uma habitação digna, eu senti que isso poderia ecoar com pessoas em todo o mundo, porque é uma coisa que nos une, estejamos, sei lá, em qualquer cidade, nós precisamos de um sítio digno para viver. E foi aí quando eu comecei a entrar na casa das pessoas, a conhecer as suas histórias e também a forma como elas sofriam com o facto de não terem um sítio estável para viver, em terem sempre esta sombra ou do despejo ou da desocupação a pairar nas suas mentes. Isto tinha efeitos muito profundos e eu percebi que o trabalho era esse e esqueci completamente a parte dos comércios, de fotografar turistas. Não era esse o caminho. Não era esse o caminho. E tem sido uma aprendizagem, especialmente eu acho que é muito difícil nós estarmos a trabalhar no sítio onde vivemos, porque não temos a hipótese de fazer umas férias e voltar. É mais difícil desligares um bocadinho. Sim. E também ver as coisas com outros olhos, porque é a nossa realidade todos os dias. E torna-se mais difícil a pessoa dar o passo atrás. Eu acho que isso é muito importante nos projetos fotográficos, é termos um tempo em que estamos desligados e nem sequer vemos as fotos e estamos só a fazer outras coisas. E claro que eu tive períodos disso e tirei férias, mas senti que estava sempre ligado, e esse foi um dos desafios em realizar esse projeto, e depois perceber também a melhor forma de contar a história. Sou um péssimo editor do meu trabalho. E tem sido aqui um processo bastante longo e que continua. Eu depois do prémio, eu comecei a pensar, ok, talvez seja uma boa altura para dar a coisa por encerrada. Mas como é que sabes que o projeto está terminado? Pois é que não está. não está. Eu acho que é uma coisa que nós sentimos dentro de nós quando uma coisa acaba, porque e nestes projetos de longo prazo é preciso um empenho, uma dedicação muito grande para nós podermos fazer algo. E a partir do momento em que dentro de nós já não temos forças para fazer, eu acho que esse é o momento em que acaba o projeto. Mas com a pandemia e a história que eu estava a tratar mudou completamente, porque eu falava um bocado das vítimas do sucesso de Lisboa, o sucesso, a popularidade do turismo, a popularidade, sei lá, da nossa cultura, a nossa economia em crescimento, não é? Pela primeira vez, e provavelmente já nos esquecemos todos disto, mas íamos ter um superávit, não é? Portanto, um saldo positivo na nossa economia pela primeira vez em democracia. E as pessoas estavam a viver assim, não é? E agora com a pandemia, em que cresceu o desemprego, diminuíram as redes de apoio, especialmente para as pessoas migrantes, que não, muitas delas não têm família, ou a família que têm aqui está nas mesmas condições que elas. Para mim, senti que não podia parar agora o trabalho e que tinha de continuar até perceber os efeitos da pandemia na vida destas pessoas, porque se quando estávamos numa altura que era de abundância, digamos, pelo menos económica, já havia muitas dificuldades, então agora e continua, e não sei quando é que
E é um bocado assustador isso, não é? Por um lado, também é bom porque significa que ainda continuo apaixonado por este tema, mas não sei quando é que terá o fim, nem sei se alguma vez terá um fim. E se vou estar no leito da minha morte a tentar combinar, olha, mas amanhã pode... Sabes que o Thomas Roma costumava dizer nas aulas dele que só sabes que o projeto está terminado quando sentes que não tens mais nada para dar ao projeto. Uhum. E eu acho que é isso que tu vais sentir. Há sempre ali mais qualquer coisa que há mais uma história para contar, há mais qualquer coisa que acontece na cidade. Porque depois vais ter o reverso da moeda, vais ter a cidade voltar a crescer. Uhum. E o que é que vai acontecer a estas pessoas? É. Exatamente. É um processo. Nunca pensaste fazer documentários justamente o oposto? Ou seja, mostrar o que aconteceu ao reverso da medalha. Todos aqueles que ganharam dinheiro com a crise e a ostentação de luxo, e mostrar um bocadinho ali a dualidade de tudo que está a acontecer. Sim. Eu já... Isso é uma ideia com a qual eu ando a brincar há algum tempo. Mas não sei, custa-me. Eu acho que já é um trabalho que pode ser acusado de ser voyeurístico, num sentido, porque é um olhar muito, muito íntimo da vida das pessoas, e muitas delas em situações de grandes dificuldades. E acho que juntar essas fotos com as fotos... Não, pode ser um projeto completamente paralelo. Diferente, sim. Eu... já houve pessoas que me falaram em dípticos disso, mas eu acho que isso seria uma coisa demasiado violenta. E depois também, a mim o que me interessaria seria tentar fotografar os projetos dos fundos imobiliários que se encara, não é? Os chamados fundos abutres. Fotografar as pessoas que vêm para cá e compram usam os tais vistos gold, e mantém as casas vazias. Portanto, seria mais esse lado, porque depois as pessoas que são ricas, não é? É difícil encontrar uma coisa de casualidade fica mais difícil criar ali um fio condutor fazer uma ponte entre os dois mundos. Sim, entre os dois mundos, exatamente. Mas é algo que eu acho que tem todo o sentido. E na verdade é muito mais difícil fotografar essas pessoas, porque elas não querem ser fotografadas. E eu acho que como comunidade de fotógrafos devemos insistir com elas porque elas comecem a ser vistas também, porque não é? São vidas completamente escondidas. Sim. Nós nem sequer fazemos ideia de que é que se passa? Como é que são? Lembrar um bocado os trabalhos do Dougie Wallace e do Martin Parr quando vão atrás desses lados mais extremos de riqueza excessiva, e ridicularizam um pouco todo aquele mundo, não é? Completamente. Há um trabalho, por acaso agora não me estou a lembrar do fotógrafo, acho que é o Nick Hannes, não sei, penso que é um fotógrafo belga que foi para o Dubai exatamente fazer isso, fotografar essas coisas loucas, de pessoas a fazerem ski dentro de um centro comercial, os mega iates. Mas depois também há aqui também um perigo, que é tu, em vez de ridicularizares como o Martin Parr, tornares aquele nível de riqueza quase um mito e um objetivo para as pessoas. É aqui uma linha ténue. O difícil é encontrar onde é que está os Dubai Blues, onde é que está o lado negro de toda aquela riqueza. Exatamente. Não é? Então, e este teu projeto no Lisbon, que agora está numa exposição, não é? Que foi na altura da gravação deste episódio, foi inaugurado ontem, não é? no Porto. Exatamente. Estás a pensar publicar num livro? Qual é o futuro deste projeto? Exatamente por ser ainda incerto para onde é que o projeto pode ir, eu acho que é um bocadinho prematuro começar a pensar num livro. Mas é um objetivo, sem dúvida. A longo prazo é um objetivo. Para já,
minha grande ambição é levá-lo para Lisboa, claro. Eu gosto muito do Porto e tenho todo o gosto em que o projeto esteja aqui, mas parece-me estranho ter este projeto sem as pessoas que eu fotografei, porque elas são uma parte essencial e sem elas teria sido impossível, sem o nível de generosidade que elas tiveram comigo, teria sido impossível fazer este projeto. E então criar uma exposição em Lisboa em que elas possam ser parte disso e que possam ter ali um espaço, não é? Em que contam as suas próprias histórias e que sentem que a voz delas é ouvida. E é esse o meu próximo grande objetivo, e criar assim uma série de debates e ter as fotos na rua e numa galeria, e ando a trabalhar para isso. Este é um ano difícil para que isso aconteça, porque é um ano de eleições autárquicas, e honestamente, e não vou entrar em pormenores, mas tem sido muito difícil por causa disso, porque há muitas instituições que recebem dinheiros da Câmara Municipal e não estão interessadas em exibir este projeto. I wonder why, não é? Porque será? É um pouco triste. É um pouco triste, mas também é o mundo em que vivemos e temos de saber jogar com ele. Mas há de haver essa possibilidade. Há de haver essa possibilidade, sem dúvida. E estamos a lutar para isso. Acho que sim. Já tens algum novo projeto em mente? Agora que já percebemos que o New Lisbon está meio fechado, mas ainda tem mas já tens algo? Sim, vou trabalhando nele, mas não ou seja, com tanta dedicação e tantos dias por semana. Eu normalmente faço o meu cálculo para os projetos assim, não é? Há uns dias por semana que eu dedico, depois há outros dias por semana em que eu dedico a poder pagar a minha renda. Sim. Que é algo que já me disseram, já me aconselharam que é bom pagar. Convém. Convém. E então agora estou passo um dia por semana a fazer isso. E agora tenho mandado a dedicar a outro projeto também sobre os 20 anos da descriminalização das drogas em Portugal, que é um tema que é um bocado, é uma coisa que é um bocado dada por adquirida aqui em Portugal, porque pronto, estamos habituados, nem sequer valorizamos, mas noutros países somos vistos como pioneiros. É um case study, não é? Para muitos, não é? Completamente. Fomos quase um laboratório de uma experiência social, porque nunca tinha sido feito. E o facto de serem os 20 anos e pronto, às vezes temos de pegar um bocado nas datas comemorativas. Exatamente. É um dos truques, é pegar nestas coisas, e a verdade é que está a ter bastante interesse. E eu vou trazendo aqui alguns jornalistas internacionais, correspondentes, para trabalharem sobre o tema. Eu estou, sei lá, uns dias a fotografar para eles, e também vou construindo o meu próprio projeto, que depois quero publicar em algum sítio fixe, e estou em algumas conversas para que isso aconteça. Mas não tens então propriamente nada definido, alguma publicação para esse projeto? Eu vou tendo. Okay. Agora, na próxima semana vou estar uma semana a trabalhar com o Volkskrant, que é um jornal holandês, sobre isso, e vou tendo assim algumas pessoas que estão interessadas no tema que querem publicar. E agora também é uma boa altura, porque há muitos países que estão ou a pensar ou a adotar esta medida. E nos Estados Unidos, por exemplo, houve o estado do Oregon, que aprovou o ano passado, em novembro, a descriminalização. Foi assim uma coisa completamente revolucionária, porque a ideia da War on Drugs, da guerra às drogas, partiu exatamente dos Estados Unidos, e Portugal, quando teve esta ideia de descriminalizar o consumo das drogas, foi altamente criticado pelas Nações Unidas, pela Organização Mundial de Saúde,
e pelos Estados Unidos, fortemente, mas agora é uma recomendação aos países, que é, malta, essa cena de porem o pessoal que fuma umas ganzinhas e que tem um consumo esporádico de substâncias na prisão não resulta. Sim. Por isso, tenham lá calma. Essa abordagem está a ser cada vez mais apoiada. E os Estados Unidos não é exemplo para ninguém nesse aspecto, não é? Não. Têm a maior população. Sim, uma taxa de detenção. Sim. De consumos. Em prisão do mundo. Não é? É impressionante. Nesse tipo de projetos estás a abordar alguma questão em relação ao novo aumento de consumo, de alguma forma associada à questão do que aconteceu com o Covid e com a questão da crise económica? Sim. Acho que agora nesta altura é importante que nem tudo no mundo das notícias e da fotografia e do jornalismo seja a Covid, porque como já estamos todos cansados de usar a máscara e de não ver ninguém, também estamos fartos de ler sobre isso. E eu faço questão que isso seja uma parte da história, mas que não seja a história inteira. E a parte de haver um aumento no consumo é uma parte da história, sem dúvida. Só em Lisboa houve um aumento de 25% nos pedidos para aceder aos tratamentos de substituição com metadona, que é para quem consome opiáceos. E isso é um crescimento muito significativo. E também estou a explorar o lado de falta de acesso às respostas de saúde. Se já era muito complicado a pessoa ir para a reabilitação, porque há poucas vagas e quem não tem recursos tem de esperar por uma vaga financiada pela Segurança Social. Hoje em dia é muito complicado aceder a essas respostas e quando chegas lá tens de estar 2 semanas sozinho num quarto, que é super complicado, porque é preciso imensa coragem para tu mudares de vida, mudares de chip e dizeres não, eu quero melhorar, e chegas lá e tens de estar sozinho durante 2 semanas, é muito difícil. Então são aspectos que eu estou a explorar, mas também fazer uma coisa geral em que não seja só o impacto da Covid, mas porque estamos a celebrar os 20 anos e estou a ir a diferentes sítios. Fui fotografar a queima das drogas da Polícia Judiciária, vou nas próximas semanas a centros de reabilitação, salas de consumo vigiadas. Vais voltar ao Casal Ventoso? Ao Casal Ventoso tenho andado por lá, sim. Está diferente, mas continua a vender-se muita droga. Não consideraste abordar outras cidades do país? Sim, eu gostava. O meu único problema é uma questão financeira. Okay. Eu tenho mandado a candidatar a diferentes bolsas. Candidatei-me a uma bolsa da National Geographic do Covid Fund, mas não me selecionaram. Candidatei-me a uma bolsa do Pulitzer com apoio de imensas publicações nacionais, internacionais. Também não tive sorte. Por isso, por agora, e vamos depender também da aceitação do trabalho, claro. Se eu conseguir, começar a ter bastante sucesso, provavelmente vou ter dinheiro extra para poder ir a outras cidades, mas por agora em Lisboa, por constrangimentos financeiros, porque não posso mesmo estar a pagar hotéis, viagens, não consigo. E já agora agarrando um bocado nesta parte do financiamento, e achas que os prémios que tens ganho agora com este projeto no Lisbon poderão ajudar a mudar um bocado essa parte dos financiamentos? Eu espero que sim, né? Claro. Eu espero que sim. Às vezes isto são processos muito lentos, não é? São processos em que eu também acho que tenho sido um sortudo, não me posso queixar, porque, sei lá, vou fazer este ano 28 anos e estou nisto há pouco tempo, e acho que já consegui conquistar algumas coisas e fico contente com isso. Por isso não fico raivoso com ninguém por não me darem a bolsa. E é complicado, sei lá, vivemos num país bastante pequeno e, por exemplo, o NetGeo Covid Fund já deram cá 4 bolsas
Em Espanha acho que só deram para aí 2. Por isso, não é? Isso também mostra a qualidade dos trabalhos que se fazem aqui em Portugal. Isso é importante salientar, porque há sempre a ideia de que só lá fora é que há bons trabalhos e que os outros Não, fotógrafos não, é que são não. bons. Nós temos aqui, por exemplo, o José Sarmento Matos fez um trabalho absolutamente impressionante no bairro da Jamaica, em Lisboa. Fez uma coisa lindíssima no mate, com um modelo do edifício, com as fotos dele lá dentro, fez uma colaboração com um rapper local. Portanto, há coisas mesmo de imensa qualidade. A Violeta Moura também está a fazer um trabalho muito interessante sobre os efeitos da Covid na zona de Trás-os-Montes, creio. Por isso há trabalhos muito, muito interessantes que se estão a fazer. E pronto, claro que para as organizações tem de haver um equilíbrio, não é? Então, olha, damos 5 bolsas em Portugal quem e fundamenta nenhuma, melhor ganha. não é? Pronto, também tem de haver alguma representatividade, mas sem dúvida os prémios, e eu acho que eles não valem de muito, no sentido em que há fotógrafos absolutamente incríveis que não ganham prémios, não é? Porque isto depois acaba por ser uma coisa muito específica, acaba por ser a edição, acaba por ser o humor de quem está a julgar o concurso. Sim, mas muitas vezes, sabemos, não é? Todos sabemos que muitas vezes aqui um pequeno prémio às vezes pode servir só para desbloquear. Sim. Se calhar uma publicação que antes de não estar grande valor, por assim dizer, e de repente no momento em que te apresentas outra vez, tipo, não, mas eu já ganhei prémio XYZ, a publicação já tem maneira, até porque já vem uma mais-valia, tipo, espera lá, já nos interessa publicarmos este trabalho porque já podemos dizer que é do vencedor, né? E a gente sabe que infelizmente muitas vezes os prémios têm esse impacto. Varia um bocadinho com a publicação também. Sim, claro, sem dúvida. Eu só com esta questão porque acho que é importante até para quem nos está a ouvir, que haja aquelas pessoas que acredito que cá isso possa fazer diferença que acham que os prémios possam não ter impacto nenhum, como há uns que podem achar que o impacto pode mudar a vida de uma pessoa e nem sempre poderá ser assim, não é? Sim. Mas que muitas vezes pode ajudar, sim, pode. Eu sem dúvida sinto que não mudou a minha vida, ajudou em muitas coisas e tornou-me um nome mais reconhecido, mas e às vezes há um bocado essa ideia de que os prémios são o significado do nosso valor enquanto fotógrafos e não é nada assim. O nosso valor somos nós que o dizemos, e não podemos deixar que ninguém nos diga que nós não temos valor. E há fotógrafos que estão anos e anos e décadas a lutar e só mais tarde é que têm reconhecimento. Alguns às vezes precisam de morrer para lhes dar exatamente, como a Viviane Maier, não é? Que... O Saul Leiter. Sim. Sei lá, génios absolutos que, sei lá, nunca ninguém deu nada por eles, mas isso eles acreditaram no seu valor e é isso o mais importante. E é muito fácil como fotógrafos questionarmos e temos muitas dúvidas e somos muito inseguros. Sim. Mas a verdade é que nós pegamos na cama por alguma razão. E enquanto essa razão existir, aquilo que fazemos tem valor. E ninguém nos pode convencer do contrário. Acho que é uma boa dica. Já agora, o que é que tu recomendarias a alguém que está neste momento nos seus 18, 19 anos e que tem esta ambição e que tem essa vontade de querer mudar o mundo sem ser demasiado idealístico e sem ter que concorrer às minhas? Eu acho que o próprio fotojornalismo acho que nos dá um bocadinho um banho de realidade da coisa. Mas o que é que tu recomendarias neste momento a quem tem essa ambição? Qual seria o primeiro passo para quem quer começar? Porque nós volta e meia recebemos muitas perguntas de público mais jovem que quer seguir na área da fotografia, quer seguir na área do fotojornalismo e fica na dúvida: será que vale a pena seguir um curso? Será que vale a pena estudar só fotografia? Como é que eu entro? Como é que eu faço? Com quem é que eu posso falar? Do teu ponto de vista, o que é que tu sentes que se calhar pudesses olhar para o Gonçalo quando estava a começar? O que é que tu podias aconselhar? Aquele conselho que gostavas que alguém tivesse dado na altura e que nunca recebeste para começar? Eu por acaso acho que recebi bons conselhos. Eu acho que talvez a única coisa que eu teria feito de diferente seria ter tido a coragem para optar pela fotografia mais cedo, porque sinto que ter tirado um curso em jornalismo não me trouxe quase nada.
O que me trouxe, sim, foi um estágio, claro, isso trouxe... Foi aí que eu, de facto, aprendi a ser jornalista, não foi noutro sítio. Mas teria sido isso, ter a coragem para assumir o que é que eu queria fazer e começar mais cedo a lutar por isso. Eu não sei se posso dar uma resposta que seja igual para toda a gente, porque eu tive a sorte de poder ter tido o apoio dos meus pais para ir para Barcelona, estar um ano a estudar, não é? Isso não vou dizer, olha, vai para o ICP em Nova Iorque, tens 200 mil euros para gastar, jovem. Então, depende do orçamento. Exato, depende do orçamento. Mas acho que não é preciso nós gastarmos milhares e milhares de euros na nossa educação para sermos bons fotógrafos. Também temos de ter um bocado de noção que esse dinheiro que nós vamos investir provavelmente vai demorar muito tempo até nós o recuperarmos. Por isso temos de perceber qual é o nosso ecossistema familiar, qual é o nosso ecossistema de podermos pagar e não estar também a cometer loucuras, não é? E os cursos são muito, muito caros. Acho que às vezes mais vale fazer workshops curtos e arranjar alguém que, sei lá, que possa acreditar em nós, e eu estou sempre disponível, não que eu seja, sei lá, um guru, sou só um dread que está a tentar perceber as coisas à medida que vou avançando, mas estou sempre disponível para ver os trabalhos das pessoas. Posso demorar algum tempo a responder e de facto demoro, e peço desculpa por isso, mas estou sempre disponível para ver trabalhos, e há muitos fotógrafos que também estão, que sempre foram super generosos comigo, o Mário Cruz, o João Pina. Eu era um puto acabado de sair da faculdade e mandei uma mensagem ao João Pina e ele estava a lidar com cenas super complicadas da sua família, a doença do pai dele, e foi tomar um café comigo. Disponibilizou-se para... Sim, e como o João Pina, há muitos fotógrafos que estão dispostos a fazer isso. Sim, que isso. dá um bocado aquela ideia de que a malta é tipo inalcançável. Sim, não é nada disso. Eu acho que a maior parte... claro que depois não podemos estar a tomar cafés todas as semanas, mas acho que há muitas pessoas que estão dispostas a ver o trabalho, e é, sobretudo, eu pelo menos encontro isto nas pessoas mais jovens, e eu próprio também já senti isto a um certo ponto, que acho que os meus medos são a coisa que mais me impede de fazer as coisas. As pessoas têm muito receio de falar com os outros, de perguntar, olha, posso fazer uma fotografia, ou gostava de passar um dia consigo. Quando é que pode? As pessoas têm muito medo de experimentar e de receber nãos. E eu acho que isso é muito, talvez, a maior aprendizagem que um fotógrafo pode ter, porque o resto vamos fazendo aos poucos, vamos aprendendo, vamos trabalhando a nossa fotografia, as nossas capacidades. Eu às vezes nas conferências gosto de mostrar o primeiro trabalho que eu fiz, é uma coisa absoluta é muito mal, é péssimo, muito mal, e o que mostra que, sei lá, eu pelo menos acredito nisso. São raros os casos em que as pessoas nascem já com o talento completamente desenvolvido e são o Messi da fotografia, e temos de penar muito até, sei lá, começar a fazer coisas das quais nos orgulhamos. E acho que é engraçado que estás a falar nisso, né? Das pessoas fazerem e aquela história que nós falámos há bocadinho no início da conversa, das melhores histórias muitas vezes são os nossos vizinhos, podem começar exatamente por aí, né? Se não têm a vontade para abordar pessoas totalmente desconhecidas, tentem fazer trabalhos com pessoas que são minimamente conhecidas, sejam vizinhos, até podem ter um familiar que pode ter uma história muito interessante da vida deles, que as pessoas nem sequer sabem, não é? Que pode dar ali para explorar, e depois até pode levar a outros caminhos e contactar outras pessoas, não é? Por isso acho que o importante... Eu também culpo um bocadinho a própria comunidade, que alimenta um bocadinho esse romantismo do... Lá fora que estão as grandes histórias, lá fora que se faz a grande fotografia, depois os prémios são sempre as imagens de um sítio qualquer exótico, ou um conflito qualquer diferente, e alimentam muito isso. E este também faz parte do papel, por exemplo, dos festivais de fotojornalismo que nós temos em Portugal, também de salientar as histórias que se fazem cá. Por isso, é um pau de dois bicos. Sim, nós aqui temos essa função de e este projeto do Gonçalo curar a educação visual das pessoas, não é? Algo que ele fez na cidade dele. Certo. E tal como ele fez, e bem, na cidade dele, haverão N cidades por aí que também irão ter histórias
que às vezes nem é preciso, algumas poderá ter que se pesquisar um bocadinho mais, outras que está à vista toda a gente, basta a pessoa ser proativa e querer, não é, agarrar na câmara e olha, o que é que eu posso fazer daqui? Sim, e quando começamos a falar com as pessoas há inúmeras portas que se abrem e eu acredito plenamente nisso. Nós temos de aproveitar todas as oportunidades que as pessoas nos dão, mesmo que depois não resulte nada dali, mas vamos, ok, então estás interessado em que eu te fotografe? Bora, seja o que for. E isso faz tudo parte da aprendizagem e como o Ruben estava a dizer, temos um bocado essa fantasia de que só lá fora é que se consegue fazer coisas boas, e não é verdade. E tem tudo a ver com as imagens, e as imagens tanto podemos fazer aqui no Porto, como em Coimbra, como, sei lá, em Beirute, em qualquer sítio. O que importa são, sei lá, é a fotografia em si, são as histórias das pessoas. E por isso eu acho que o conselho que daria a uma pessoa que está agora a começar fotografia é perceber realmente se é aquilo que vocês querem, e se é, pá, não tenham medo de se meter nisto e vão arranjar maneira de conseguir ganhar uma vida. Claro que não é de um dia para o outro, mas aos poucos é plenamente possível. E é preciso ser muito persistente. Sim. Há um certo nível de persistência que eu insisto em quase todos os episódios, que tem muito isso, tem a ver com cada convidado, eu acho que nos mostra um pouco isso. Era um bocado isso também também tinha aqui umas perguntas que era exatamente com a persistência. Muitas vezes aparecem-nos obstáculos que nós muitas vezes não estamos a contar ou que não planeamos. Lembras-te de algum obstáculo que tenha surgido e que tu depois conseguiste dar a volta, ou que achaste tipo, ok, não posso ir por aqui que este obstáculo não consigo passar? Porque também é importante também passarmos um bocado essa mensagem, né? Exatamente a persistência, que às vezes pode-nos ocorrer um obstáculo e não desistirmos logo à primeira. Completamente. Uma das coisas que me veio logo à cabeça foi eu quando cheguei à Índia, eu fui lá fazer um trabalho sobre tráfico de órgãos e as redes que existem à volta disso, que se aproveitam de pessoas em condições de pobreza muito grandes, que acabam por ter como a única ferramenta para poder gerar algum dinheiro o corpo delas. E então quando cheguei lá tinha tudo combinado para começar a trabalhar com uma organização que ajudava vítimas de tráfico, porque era isso que me interessava principalmente, era quais são as condições que se geram numa sociedade que só deixam só fazem com que as pessoas tenham essas opções para, sei lá, para poder sobreviver, para poder pagar dívidas, para poder, sei lá, pagar o dote do casamento de uma filha. E então, quando eu cheguei lá, tive uma reunião com eles e eles disseram, olha, nós não, afinal não vamos fazer isso contigo. E eu fiquei assim, ok, então e agora? Pá, porque eu não tinha plano B, já estava tudo combinado, eles estavam super interessados, mas depois afinal a chefe, não sei o quê, houve ali qualquer coisa que eu não percebi muito bem o que é que aconteceu, mas não foi para a frente, e eu fiquei tipo assim, ok, então não tenho contactos aqui, tinha este, e agora o que é que eu faço? E foi um grande revés para esse trabalho, porque agora como é que eu consigo encontrar pessoas que tenham sofrido com isto, como é que eu consigo encontrar pessoas que tenham comprado órgãos, como é que... E então foi um processo muito longo e demorou quase 3 meses, 2 meses e meio, 3 meses, até eu conseguir chegar à primeira pessoa que eu pudesse fotografar. E isto num trabalho em que eu já tinha voo de volta, que era desde... Eu cheguei no dia 25 de Abril, ia-me embora em setembro, portanto eram 5 meses, e pronto, mais de metade do tempo foi perdido até encontrar a primeira pessoa. Portanto... foi muito complicado e na altura podia, ter desistido ali ao final daquele primeiro mês que não aconteceu nada. Não vai dar, vou para casa, vou adiantar o voo, arrumar as vou fazer malinhas, outra coisa vou arrumar qualquer. As malinhas, eu vou focar-me noutra coisa. Mas
não, comecei a penar, comecei Aí está a persistência. a ir a sítios, comecei a ler a imprensa local, tentar perceber em que bairros é que poderiam ser alvos fáceis para os traficantes e comecei a ir a imensos sítios, a falar com imensas organizações locais, e finalmente consegui, e foi assim um sentimento de, ok, por um lado uma coisa extremamente difícil, mas por outro de investigação jornalística foi uma grande conquista para mim, porque estava num país que eu não conhecia bem, era a minha primeira vez, é a primeira vez que eu estava lá, e conseguir chegar a isso. E entretanto fiz-me amigo de vários jornalistas locais que ficaram super espantados. Ok, mas tu conseguiste isso? Espetáculo. Como? Portanto, a persistência faz parte e uma das coisas que eu não estou particularmente orgulhoso desse trabalho no nível fotográfico, porque acho que não vim contribuir com nada de especial para o discurso fotográfico sobre esse tema, apesar de não haver muito feito ao respeito. Mas sinto-me muito orgulhoso porque foi para mim uma conquista pessoal de provar, ok, eu consigo dar a volta. Consigo dar a volta e consigo lidar com... E foi um grande exercício de paciência, porque a nível da burocracia é ainda pior que Portugal. Ui, e para possível? conseguir É possível ser pior que Portugal? e conseguir coisas como, sei lá, a permissão para fotografar dentro de um hospital, tinha de ir a 1000 capelinhas a pedir, assinar papéis, cartas, ficar dias sentado à porta de escritórios. Todos os ingredientes para uma pessoa ficar desmotivada. Sim, e sim, dizer sim, pá, sim. vou desistir disto, não tenho paciência por isto. Exatamente, mas já estava tão investido no projeto que não era uma opção. E depois é o problema de nós investirmos o nosso dinheiro pessoal nos projetos. Epá, se eu não consigo tirar nada daqui, tenho mesmo que conseguir. O que é que vai ser da minha vida? E não era uma opção não sair lá com um projeto. Mãos a abanar. E consegui coisas incríveis. Consegui fotografar um transplante de rins num hospital, que foi assim uma coisa que eu andei esses 5 meses a telefonar para diferentes hospitais, a mandar e-mails, a ter reuniões. E uma semana antes do meu voo consegui. Foi mesmo ali quase no red line. Sim. E pronto, foi assim uma experiência interessante para desenvolver estas capacidades de paciência, de investigação e de persistência, porque é preciso. Tu sentes que ao longo deste tempo todo que a tua linguagem tem estado a mudar na forma como fotografas? Projeto para projeto, sentes essa própria evolução? Eu sinto... E como é que lidas com isso, especialmente sendo projetos de longa duração? Isso é uma das coisas com que eu me luto. Normalmente os meus projetos já são muito longos, são de anos. E eu noto isso muito na progressão dos projetos. Eu olho para trás e vejo, por exemplo, composições que já tinha descartado há muito tempo. E pergunto-me se tu, ao realizares isso, também sentes às vezes assim, olhar para trás. Mas dizes dentro do mesmo projeto? Ou de dentro projetos do mesmo diferentes? Sim, eu acho que há algumas coisas que nós, numa certa altura, achamos que são boas. Com o passar do tempo e com o passar dos anos, vão caindo na nossa edição. E também há coisas que nós se calhar não achávamos que eram tão boas, mas se calhar já estavam lá, e isso também me acontece. Por isso eu acho que há aqui os dois lados. Há certas coisas que nós dávamos por garantidas, como ok, isto é a cena, que não são a cena, e há coisas que nós fotografámos por, olha, sei lá, nem sequer estávamos a pensar se calhar então nisso. Tens algum processo de maturação das imagens antes de começares a editar e a sequenciar? Eu tenho um problema que é, cada vez que vou fotografar, seja as horas que eu chego a casa, eu vou ver e vou editar. E depois, passado uns dias, edito como deve de ser. Okay.
mas tenho sempre essa coisa porque é quase como se não conseguisse dormir descansado enquanto eu não souber o que é que... Há ali uma que é que certa... está lá? Sim, tipo aquela curiosidade, tipo, não, tenho que... Sim, completamente. Isto é patológico, mas há fotógrafos que são assim e eu tenho vindo a ser mais assim. Antes conseguia desligar muito melhor. Mas hoje em dia não. E então esse o processo. Claro que depois as fotos vão ficando, depois dessa edição final já não olho para elas e... ali em banho-maria. Sim, ficam ali em banho-maria, porque eu acho que é preciso, não é? Nós precisamos, e estamos sempre dentro das coisas, a nossa cabeça não as Sim, é processa. aquilo que também está há bocado e acho que há muita gente que faz isso, não é? Que é desliga-se um bocado das imagens, depois quando volta novamente a ver as imagens já vê com um olhar totalmente diferente, porque já não é aquele olhar fresco, não é? Ainda há quente, por assim dizer, Sim, mas já tens ali um certo distanciamento e já percebes, tipo, esta foto que eu pensava que era fixe, já não está assim tão fixe, já não se enquadra tão bem, né? Já não faz tanto sentido. Ou então outra que podia ser não tão boa, diz, não, mas esta foto é boa que vai fazer aqui uma ponte, não é? Portanto, esse distanciamento muitas vezes ajuda do que fazeres logo de querer fazer tudo quando a coisa está muito fresca, não é? Portanto, é uma questão O também... Ino Grande falava nisso, ele não pegava, não revelava e via logo as imagens, porque ele falava que ele precisava de criar um certo distanciamento entre a emoção da captura da imagem e o resultado final. Ele precisava de conseguir afastar-se o tempo suficiente para conseguir ter um olhar objetivo sobre as imagens. É um problema que muitos de nós temos, não é? Que é essa nossa Especialmente ligação com o às imagens, digital, não é? nossa ligação emocional às imagens, que às vezes as fotos podem não ser nada demais, só que nós, como sabemos o que passámos para tirar aquela imagem, não é? Tipo, não, que eu passei, fiz isto e não sei o que, tal. E a foto até pode não ser nada demais. Sim. É só que nós temos aquela ligação emocional, uma ligação umbilical, não é? À foto, que muitas vezes só com esse distanciamento é que nós, até muitas vezes quase nos esquecemos o que é que passámos para fazer a imagem. E tipo, a foto final não é nada assim demais. Sim, são os nossos bebezinhos e quando alguém os critica é um drama, sem dúvida. Mas eu acho que uma coisa que aconselho e voltando um bocadinho àquilo que estávamos a falar há bocado, aos jovens fotógrafos, é que façam um projeto e que vão ao Visa por Limage. E que, não é assim tão caro, com 300, 400 euros consegue-se sobreviver em França, com tudo pago, não é? Estar lá uma semana. O passe do festival custa 60 paus e poupando algum dinheirinho é uma coisa fazível. E então vão lá e ouçam, e porque vão-vos desfazer, mas isso é bom, isso é muito bom. Para mim foi assim uma grande aprendizagem, porque eu estava assim, não sei, estava orgulhoso do trabalho de Lisboa e a primeira reunião que eu tive foi com tipo a fotógrafa-chefe, a editora-chefe da CNN, e então eu mostro-lhe, mostro assim o meu bebezinho, é o meu trabalho de Lisboa, tive 1 ano a fazer, muito importante para mim. E ela, ok, taca, então o que é que tens mais para mostrar? E eu, pronto, foi assim obrigado. Foi um baque no coração que... Mas é bom, faz parte, não é? É um reality check, não é? Sim, ok, isso não está nada de especial, mas e também depende das pessoas. Há pessoas que ficam muito desmotivadas. Sim, há pessoas que lidam com isso de uma maneira que muita gente totalmente diferente. Com isso era tipo arrumar as botas, tipo, ok, vou-me dedicar a outra cena. Outra coisa. A mim isso dá-me pica. Porque então olha, para o ano quando cá voltar vais incluir essas palavras, não é? I'll be back. Conhece Oscar Barna, que pronto, este que não gostaste, pronto. Com as mesmas imagens a chegar lá. Mostras as imagens com o prémio ao lado. Não, estou a brincar, mas que editores é que encontraste lá quando foste? Encontrei editores muito... Diz o tipo ou especificamente? A minha experiência é que às vezes estão ali, mas estão a fazer um bocado de frete. Ok. Eu sei que, por exemplo, as da National Geographic que eram reservadas por inscrição, havia um limite de pessoas que podiam ir mostrar e as coisas eram um bocadinho mais controladas e o feedback não é tão destrutivo. A ideia deles também é
ajudar-te no teu caminho. Eles percebem às vezes em que ponto é que tu estás na tua carreira e eles também são um bocadinho mais orientados. São mais sensíveis a isso. São mais sensíveis a isso. Mas há pessoal que está neste tipo de festivais que são muitas vezes meramente destrutivos, só porque não vais de encontro à linguagem que eles procuram. Sim, e também no fundo temos de perceber que aquilo são viagens que são pagas pelos jornais e que eles estão lá para conseguir histórias que possam render dinheiro aos jornais, não é? Portanto, aquilo é uma viagem de trabalho e por muito que eles queiram ser construtivos e simpáticos, pá, tu tens aquilo, é uma experiência absolutamente horrível ser um editor em Perpignan, no Visa pela Imagem, porque és bombardeado, não podes estar a almoçar numa esplanada. Houve gajos que já me disseram, eu costumo falar com um editor do Washington Post, de vez em quando ele ajuda-me a editar o trabalho. Ele conta-me que até quando ele estava a fazer xixi na casa de banho, chegam lá fulanos tipo a fazer pitches de trabalho e olha, tipo no telemóvel a mostrar. Não pode fazer as necessidades descansado. Ou seja, é um mundo muito difícil para os editores e eu percebo, eu não sei eu próprio se teria a paciência para ser, olha, construtivo com todas as pessoas, depois estás sempre a ver os mesmos trabalhos. É complicado, mas depois há outros que são simplesmente mal educados e para isso não há qualquer tipo de desculpa. É isso. Mas depois há editores que são super queridos e eu, por exemplo, a melhor experiência que eu tive foi com um editor da Time, que é o Andrew Katz, que me disse logo, tipo, olha, isto ainda precisa de muito trabalho, mas depois falou sobre 2 ou 3 imagens que ele gostou mesmo verdadeiramente e disse, olha, eu acho que este é o caminho que tu deves seguir e gosto disto por isto e acho que estás a fazer isto super bem. Portanto, ele criticou e foi, pronto, não digo duro, mas foi assertivo na sua crítica, mas disse, olha, mas estás a fazer isto bem e indicou-te qual é que era tens de continuar a trabalhar. O caminho mais correto. E não sei, podermos ter essa experiência com editores que são tipo os melhores editores do mundo é uma coisa que vale o dinheiro que investimos e mesmo que seja duro e é duro ouvirmos estas coisas, mas... Sim, mas quem vai também já tem que ir um bocado preparado. Sim, completamente. Para o que vai, não é? Completamente. Não, para mais no festival em que é... Está ali a nata da nata. Sim, e tens os melhores fotojornalistas a fazerem lá revisões de portfólio. E também certamente me levam empolada. Alguns sim. Não é? Não, mas é um festival que vale a pena e quem tem hipótese, pá, acho que compensa imenso. E para os estudantes de fotografia, a Canon tem um programa em que leva todos os anos, pronto, o ano passado não foi possível por causa da pandemia, este ano imagino que também não seja, mas em 2022 aconselho as pessoas a darem uma olhadela porque pagam tudo, a pessoa te mandam, penso que um portfólio e pagam essa viagem e depois são revisões de portfólio não com esses editores mas com fotógrafos e curadores que fazem essa ponte e é muito vale mesmo a pena. Quem diz Perpignan diz por exemplo, nós em Portugal temos os encontros de imagem sim, também tem boas reviews, embora seja um bocadinho mais orientado para um estilo de fotografia mais de autor, mas volta e meia aparece. No ano em que lá estive eu tive a sorte de apanhar o Andrei Polikanov que estava na Time em Moscovo e ainda está ligado à Job Masterclass do World Press Photo. E era para ter estado com um fotógrafo de Nur, do Yuri, agora recordo-me o nome, e depois ele acabou por se baldar no último dia e foi substituído por outra pessoa. Mas volta e meia aparecem lá bons fotojornalistas, bons editores à mistura e às vezes compensa só o investimento ali, embora seja um bocadinho mais custoso os encontros de imagem. Sim, em termos da entrada do festival. O Foto Espanha também costuma ter muito esse tipo de aberturas. Há festivais na Grécia que também têm esse tipo de feedback. E agora online também há muito disso, não é? E o Visa pela Imagem. Eu fiz revisões de portfólio o ano passado
online. E uma das coisas que as pessoas podem ir ver é em praticamente todos os festivais de fotografia há revisões de portfólio online, leituras de portfólio online, que algumas vezes a pessoa tem de pagar, sei lá, 10 ou 20 euros por 3 ou 4 e vale mesmo a pena, porque temos aqui pessoas que já têm muitos anos de experiência, que olham para o nosso trabalho, estão ali, não é muito tempo, são 15, 20 minutos, mas dá para mostrar pelo menos um projeto e ter uma boa conversa e ficar ali com uma pessoa que deu umas luzes. Vale mesmo a pena. Acho que é um excelente conselho para a malta Sim, mais nova que queira... E não descurar também muitas vezes as próprias galerias, os próprios curadores estão abertos a esse tipo de abordagem. Falo por mim, eu volta e meia aparece-me, mas eu não me importo, percebes? Eu prefiro que as pessoas tenham a vontade de juntar um conjunto de imagens e dizer, eu tenho aqui um projeto contactarem-te que eu acredito e gostava de o ver exposto. Pronto, hashtag fica a dica, quem quiser podem falar com o Ruben. Sim. Arranja assim qualquer coisa. Estão aí umas exposições em calha, por isso. Depois temos de falar sobre isso. Mais tarde. Ainda não está nada fechado. Pronto, acho que podemos terminar por aqui. Sim, vou só pedir ao Gonçalo mais uma vez agradecer, Sim, por teres aceito o nosso convite, ainda por cima para iniciarmos aqui esta nova temporada, para nos também deixares aqui os locais, os sites onde as pessoas podem ver o teu trabalho. O teu website? Sim, o website é goncalfonseca.net e o Instagram é goncal.fonseca e eu sou relativamente ativo, não sou muito ativo no Instagram, mas tento pelo menos uma vez por semana ir pôr lá uma atualização à medida que vão acontecendo as coisas. Portanto, é a melhor maneira de ficarem a par do meu trabalho. E quem ficou curioso por ver as imagens do New Lisbon, não é? Quem estiver aqui na zona do Porto pode... Ainda cá está a exposição até dia... Até dia 31 de julho. Pronto, ok. Portanto, ainda vai dar bastante tempo. Porque também, ao altura estamos a gravar este episódio, portanto, foi no dia a seguir à inauguração. Exatamente. Portanto, ainda há algum tempo para quem quiser ir. Quem não tivesse a possibilidade, pode já ver o trabalho também no teu site, está lá, não é? Juntamente com outros trabalhos que tu falaste aqui, não é? Que exatamente. Aqui muito bem. E esperemos nós então que a exposição, quem for aguardar pela de Lisboa, não é? Que acho que também será muito interessante. Sim. E quem sabe esse tal livro que possa também surgir, também acho que seria bastante bom. Porque acho que é um trabalho que também merece ser observado, impresso e folheado para mais tarde. Portanto, olha, acho que foi um excelente primeiro episódio. Espero eu que as pessoas que estejam aí a ouvir-nos desse lado também tenham achado. Sim, e obrigado a vocês pelo convite. É aqui Não, uma honra poder inaugurar esta primeira temporada. E esperemos que mais trabalhos no futuro que surjam, que também façam com que possas voltar, que nós te queremos sempre saber novas histórias, porque as pessoas também passam por novos processos, novas histórias, novas memórias. Acho que é muito importante nós também podermos saber isso e partilhar isso com os nossos ouvintes. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, eu. Malta, não se esqueçam, se quiserem seguir-nos nas nossas redes sociais, no Instagram, YouTube. Com vocês, para quem já percebeu, esta temporada não vamos ter os nossos episódios em vídeo. Ok? Portanto, nós vamos guardar agora o vídeo para outro tipo de conteúdos, que é uma das novidades. Voltar ao old school. Que é uma das novidades que nós temos para esta nova temporada. Portanto, fiquem atentos e também podem nos contactar por e-mail, quem quiser, prova-de-contacto.podcast@gmail.com. Deem-nos sugestões, comentem, também podem dar sugestões de pessoal que achem que dar conversas interessantes. Portanto, estejam à vontade e contamos com vocês desse lado, como sempre. Ok, malta? Espero que tenham gostado e até breve. E obrigado. Um abraço, malta. Um abraço.